Esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal a respeito de datas de corte no Power BI. E provavelmente também é o vídeo mais completo que você vai encontrar no YouTube a respeito desse tema. E o que eu já te adianto é o seguinte: se você está aqui só procurando uma fórmula pronta para você copiar e colar e chegar no seu resultado, esse vídeo não é para você. Porque aqui eu vou ensinar todo o passo a passo de todas as possibilidades para a gente trabalhar com datas de corte dentro do Power BI. Desde aquelas manuais que a gente pode fazer de forma simples no Power BI até aquelas totalmente automáticas, e a que eu considero a melhor opção para você trabalhar com qualquer data de corte semanal. E aqui a solução definitiva para que você consiga fazer as datas de corte do seu projeto. Então vamos logo para o conteúdo. A primeira dica, a primeira opção que a gente tem é congelamento da base de dados. Vamos supor que você tem um banco de dados em que você tem o total controle dele, seja no Excel ou algum outro banco de dados em que você faz as atualizações diretamente nele. Bom, nesse caso, você pode simplesmente escolher não atualizar os dados e atualizar somente quando for necessário. Então, se tem duas, três bases de dados e uma delas o seu corte é na quinta-feira, o que vai acontecer é que na quinta-feira você atualiza os seus dados apenas e carrega para o Power BI. É o que muita gente faz. Vantagem, é rápido, você consegue fazer logo aí, só que a desvantagem é que não é nada automático. Se der algum problema e você ficar enrolado com a atualização ali, vai se perder e vai ter problemas ali para entregar o seu relatório atualizado. Segunda opção, você congela a atualização do dashboard. Como é que funciona isso? Vamos supor que você tem um banco de dados que é atualizado diariamente, ou tem várias atualizações. Só que você não atualiza o teu Power BI, você deixa ele congelado, só atualiza quando a data de corte chegar, para que você mostre os dados atualizados. Então você fica a semana com os dados parados ali e no dia da apresentação da data de corte você sobe a atualização. Muita gente faz assim. Vantagem, é simples também de implementar. Desvantagem, se der qualquer zebra na hora de atualizar, você está ferrado. Exemplo, eu quero atualizar o BI com todos os dados até a sexta-feira, 18 horas. E aí, chega na sexta-feira, 18 horas, dá um crash. E aí, começa a se enrolar e confusão. E temos uma terceira opção, que é a que eu vou ensinar nesse vídeo, que é bem mais completa e que vai resolver o seu problema para sempre, que é automatizar esse corte dos dados através das medidas. Essa é a melhor forma, é a que eu recomendo. E você vai deixar de forma automática. Imagina que o seu dashboard, tanto os dados quanto o dashboard, tem atualizações diárias ou horárias, como os meus, alguns dos meus, por exemplo. De hora em hora ele atualiza e os dados estão sendo implementados pela equipe o tempo todo ou pelo sistema o tempo todo. Só que eu tenho alguns visuais específicos que eu preciso fazer um corte nele em terça-feira. Todas as terça-feiras eu faço um corte. E eu fico uma semana acompanhando apenas aquele corte, não quero atualização disso. Quando chegar na outra terça, eu quero que ele vire, atualize os dados e eu passo mais uma semana acompanhando o corte da terça-feira. Isso é útil para acompanhar aderência, acompanhar aquilo que estava programado, acompanhar as atividades da semana ou algum cálculo semanal que o Power BI faz. Para a gente fazer isso de forma automática, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que funcionam as funções weekday e today. Para entender um pouquinho essas fórmulas, talvez você já conheça, mas eu vou inserir uma tabela calendário aqui rapidamente. Eu venho em modo de exibição de tabela, clico aqui em nova tabela e a gente vai inserir a tabela de calendário. Nela eu vou inserir a função calendar. Então a data de início eu vou colocar aqui no mês de julho, dia 1 de julho. A data fim eu vou colocar aqui 2026, vou colocar o mês 10 e o dia 30. Né? Então vai do dia 1 de julho até o dia 30 de outubro. Vou dar um Enter. Tá aqui a nossa tabela calendário de forma demonstrativa. Vou mudar aqui para Short Date. Tá. O que que eu quero te mostrar com essa tabela calendário? A gente vai construir todas as nossas medidas a partir daqui para que você entenda a relação dos dias. Imagine que nessa tabela Date aqui, nessa coluna que tem todas essas datas, são os dias que vão passando de atualização. E a gente vai entender como que a nossa fórmula vai se comportar no meio dela. Vamos inserir aqui a nossa fórmula para você entender como funciona, que é a fórmula Weekday. Fórmula Weekday, ela vai retornar o dia da semana. Vou colocar aqui, dia da semana é igual a Weekday. E aí,
eu quero encontrar o dia da semana da minha data aqui. Então eu vou chamar a coluna date para cá. A weekday, ela tem dois parâmetros. Eu posso inserir aqui 1, 2 ou 3, né? De 1 a 7, eu quero identificar o dia que eu quero que a semana comece. Se eu não colocar nada, ele vai, por padrão, colocar para a semana começar no domingo, que é o padrão. Se eu colocar o 1, vai começar no domingo, o 2 vai começar na segunda-feira, o 3, a semana vai começar na terça-feira. Eu quero deixar no padrão, a gente vai utilizar o padrão, então não vou colocar esse dado aqui. Você dá um Enter, olha o que ele retornou aqui. Os dias da semana de cada uma dessas datas. Então vamos pegar como exemplo, hoje eu estou em 18 de agosto. 18 de agosto é uma terça-feira, então está aqui o número 3. Amanhã é quarta, está o número 4. Ela retorna o dia da semana. E outra função que a gente tem é a função today. Today retorna a data de hoje. Se eu colocar essa função today aqui no Power BI, ele vai retornar a data de hoje, que eu estou em 18/8. Beleza? Entendendo essas duas funções, a gente vai fazer várias jogadinhas com elas duas para poder gerar as datas de corte que a gente precisa. Agora, o que eu vou fazer? Identificar os dias da semana da minha coluna date e subtrair pela própria data. Por que isso? Porque eu quero que o Power BI me retorne todos os dias de término da semana. Vou te mostrar aqui por quê. Se eu digitar aqui weekday e dentro do weekday eu colocar a coluna date e ainda assim subtrair, pegar date, na verdade tem que vir antes aqui, ó, date, e subtrair pelo weekday date, o que eu estou fazendo? Pegando a data, subtraindo pelo dia da semana que ela está. Quando eu fizer isso, vai acontecer o seguinte, você vai ver aqui ó, que os dias da semana estão se repetindo 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E qual é esse dia que ele está repetindo? Ele está repetindo o último dia da semana anterior, que é o sábado. Então, dia 4/7 é o sábado. Quando virou o mês, ele começou a contar a partir daqui, o sábado, 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 até virar a semana e ele passou a contar o outro. Quer ver? Vamos conferir, dar uma olhada no calendário aqui. 4/7. Vamos ver quanto? 4/7. 4/7 é o sábado. Então, beleza. Depois que passa do dia 4, ele começa a usar como corte o dia 4. Tá. Essa fórmula aqui já dá para você fazer datas de corte semanais. Só que com um probleminha. Você está vendo que ele está mostrando o sábado o tempo todo. Poxa, Elias, eu queria que ele mostrasse a sexta-feira. É só subtrair o número 1 aqui. E agora, em vez do dia 4, que é um sábado, ele está mostrando o dia 3. Está mostrando o dia 10. Isso aqui são as quintas-feiras, né? A partir do momento que passa a quinta-feira, ele começa a mostrar. Já dá para fazer uma data de corte a partir dessa fórmula. Qual que é o problema aqui? Você está vendo que ele só vira a data quando passa do sábado para o domingo. Então, olha que estranho. Virou do sábado, do dia 4 para o dia 5, né, que é sábado para domingo, aí que ele começou a mostrar os dados lá do dia 3. Só que se eu estiver fazendo uma atualização e eu precisar do meu dado atualizado no dia 3, essa fórmula ainda não vai me atender. Então, para isso, eu desenvolvi uma formulinha, né, uma pequena condição para que a gente consiga, se eu cheguei na data, mostre a atualização daquela data. Enquanto eu não chego nela, eu quero mostrar a da semana anterior. Então, tem muitos casos nos dashboards que a gente precisa fazer isso. Vamos supor que o teu chefe peça, olha, eu quero que a gente faça um corte nos nossos dados na quarta-feira. Ponto. Tudo que for realizado até a quarta-feira, eu quero ver. Só que depois da quarta-feira, a gente continua olhando aquele resultado até chegar na próxima quarta-feira, quando acumular um novo resultado, certo? Isso é uma condição real que acontece em muitos projetos. Para fazer isso acontecer, vou mostrar a fórmula aqui e eu preciso que você entenda cada ponto dela, cada passo dela, para que você consiga fazer os ajustes necessários aí e colocar a data de corte que você precisa no seu projeto. Então, presta muita atenção. Se tiver dúvida, você pausa, você volta e tenta entender, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já
se inscreve no canal, deixa o like e já escreve aí. Será que já teve alguma data de corte estranha, alguma coisa esquisita que alguém já pediu para você fazer no Power BI? Deixe nos comentários para a gente dar uma olhada e eu gosto muito de ler os comentários. Agora eu vou inserir uma nova coluna para a gente testar a nossa data de corte de verdade, inserindo tudo que a gente já viu até aqui. E qual é a ideia? A gente vai utilizar o Weekday Today para fazer chegar no dia da semana que a gente quiser. Então eu vou colocar uma condição aqui, Weekday, e vou colocar Date novamente. E aí, fecha parênteses, eu vou colocar essa condição, menor ou igual a 4. O que eu estou dizendo aqui? Enquanto eu não chegar, enquanto eu estiver chegando ou até chegar na quarta-feira, eu quero que ele me mostre uma coisa. E que coisa é essa? Né? Até eu chegar na quarta-feira, eu quero que ele me mostre. E aí a gente vai utilizar aquilo que a gente viu. Date menos weekday. Opa, é a função, né? Weekday date. E menos 3. Elias, por que isso? Presta bem atenção. Preste atenção. Falta o vídeo se você não entender. Mas preste atenção nisso aqui. O que eu estou dizendo para o Power BI? Eu quero que ele pegue a data que eu estou, subtraia o dia da semana. E quando eu faço isso, ó, date menos o dia da semana, eu sempre volto para o fim da semana. Eu sempre volto para o sábado. E depois eu subtraio ainda menos 3. Porque a minha data é a quarta-feira. Então, sábado, menos 1, menos 2, menos 3. Eu volto para quarta, certo? Então, é um cálculozinho que você tem que fazer. E eu acho que eu vou até escrever aqui para facilitar para você que está lendo aí, né? Coloque aqui o dia da semana da sua virada de atualização. E esse número 3 aqui, vou colocar aqui, modificar esse parâmetro, subtraindo os dias a partir do sábado. Então, o que eu falei para o Power BI? Olha, se for domingo, se for quinta-feira, você vai me mostrar o que está atualizado até a quarta. Se for sexta, se for sábado, se for domingo, se for segunda, se for terça, se for quarta, você vai me mostrar tudo que tem até a quarta. Agora, se for quinta, fugiu dessa condição aqui. Se for quinta, mudou. Eu não posso pedir para ele olhar mais a data do passado. Então, se for quinta, já não entra mais nessa condição. Então, o que ele vai fazer? Eu vou colocar uma última condição, que é o date menos weekday. Date mais 4, que também é a minha quarta-feira. Eu vou até copiar esse mesmo, vou colocar esse mesmo comentário aqui, ó. Coloque aqui o dia da semana da sua virada de atualização. Esse date aqui é com D maiúsculo. E falta eu fechar o parênteses da fórmula if. Ele está identificando um erro aqui. Qual é o erro? A sintaxe de date está incorreta. Ah, entendi. Tem que ter uma vírgula aqui, né, galera? Tem que ter uma vírgula aqui. Pronto, tá certinho. É só colocar a vírgula do fechamento do parêntese. Olha, se você está enrolado com seu projeto de Power BI ou com o aprendizado, sente que ele está travado, precisa destravar algum conhecimento que você não consegue entender, você precisa conhecer o meu programa de mentoria ou consultoria, onde eu vou te ajudar especificamente, vou pegar na sua mão e resolver o seu problema, te ajudar a resolver o seu problema, a entender onde que você precisa melhorar, o que você precisa estudar, ou te explicar de vez um conceito que você nunca conseguiu entender no Power BI. Então, não perde tempo, não fica sofrendo aí sozinho. Fale com alguém que já passou pelas dificuldades que você tem hoje e eu posso te ajudar e te direcionar a ter uma resolução muito mais rápida e você chegar no ponto que você precisa, em ter o seu dashboard rodando, feliz da vida ali, atualizando e conhecendo de Power BI de forma profunda, que é algo que muitas pessoas precisam, que o mercado precisa hoje em dia. Então, link na descrição, conheça a minha mentoria e eu espero você lá. Vamos direto pro conteúdo. Elias, vamos ver o que aconteceu. Eu tenho aqui, como um exemplo, eu escolhi a quarta-feira para dar esse exemplo. Vamos pegar uma quarta-feira aqui do mês de julho. A gente tem o dia 15 de julho, dia 8, dia 1, dia 8, dia 15.
Olha só, ele está mostrando para mim só o dia 8. 8, 8, 8, 8, 8. Quando muda a semana, ele passa para o dia 15. Então fica o dia 15, 15, 15. Então olha que interessante aqui. Agora a gente já tem uma data que virou a data que eu preciso, ele já começa a contar. Então vamos lá, ó. Enquanto é o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ele mostra a quarta-feira anterior. Quando eu mudo do dia 8 para o dia 9, ou seja, acabou o dia 8, ele começa a contar como data o último dia 8, né? A última quarta-feira. E assim ele segue. Beleza? Então, está feitinho aqui. Eu posso, com isso, gerar uma data de corte em qualquer dia da semana de forma contínua e automática. Se for a terça-feira, eu vou mudar aqui para terça, vou aumentar aqui para 4 e vou colocar aqui para 3. Agora, minha data de corte é toda terça. E eu faço isso para quarta, para quinta, para sexta, para segunda, não importa, tá? Tá feito. Elias, acabou? Não, não acabou. Por quê? Eu fiz um exemplo dentro da tabela calendário. A gente vai fazer isso aqui para aplicar dentro dos visuais. Então, o que que a gente vai fazer? Simplesmente pegar essa nossa fórmula aqui e a gente vai inserir uma nova medida, né? Botão direito, nova medida. E nós vamos criar uma medida chamada datas de corte para a gente poder utilizar em todas as fórmulas que você tiver que usar uma data de corte. Então, vou colocar aqui uma data de corte. Vou colar nossos dados, só que aqui que está o segredo. Eu fiz de forma didática usando o date, só que você, para o dia a dia das atualizações, vai utilizar o today. E é aqui que está, né, o pulo do gato. Você vai substituir todo mundo que é date por a fórmula today. Vai substituir aqui, vai substituir aqui. Pronto. Deu Enter, acabou, sua fórmula está perfeita. E aqui ela está cortando os dados na terça-feira. Vamos dar... Vou inserir só um visual para a gente testar aqui se está funcionando mesmo. Por quê? Hoje é dia 18 de agosto, hoje é uma terça-feira. Vamos ver se ele vai mostrar a data ainda da terça passada, porque o dia de hoje não terminou. Amanhã ele vai mostrar o dia 18, mas hoje ele ainda deve mostrar o dia 11. É assim que a fórmula deve funcionar. Então vamos lá, data de corte, a medida aqui, a calculadorazinha, cola aqui dentro, pronto, exatamente o dia 11 sendo mostrado como a data de corte. Amanhã vai virar a semana e eu vou ter uma nova data. Como que eu aplico isso agora dentro dos meus visuais, dentro dos meus cálculos e dentro do meu Calculate? Você vai usar Calculate. Eu não vou colocar tudo nesse vídeo porque já tem muita informação aqui. Já está aparecendo para você a sugestão do vídeo 2. Vai lá, assista o vídeo 2, onde que eu vou fazer a aplicação do conteúdo dentro de fórmulas, dentro de gráficos, dentro de aderência, dentro de acumulado, para que você consiga usar as datas de corte caso você não consiga. Então assista esse vídeo 2 aí e eu te espero lá.